7 de setembro de 1940, 16h56, Londres, Inglaterra. 408 sirenes antiaéreas rasgaram o céu londrino quando 348 bombardeiros alemães, escoltados por 617 caças, cruzaram o Canal da Mancha em direção à capital britânica. Durante 2 horas, toneladas de explosivos e bombas incendiárias choveram sobre os docas de Londres. Quando a escuridão caiu, um segundo grupo de aeronaves, guiado pelas chamas que já consumiam a cidade, continuou o assalto até às 4h30 da manhã seguinte. 430 pessoas morreram naquele que seria chamado de Black Saturday, Sábado Negro. Era o início do Blitz, a campanha de bombardeio noturno alemã que atacaria Londres por 56 das 57 noites seguintes. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. A mudança de estratégia da Luftwaffe não foi planejada. Desde julho de 1940, os bombardeiros alemães atacavam durante o dia, mas as perdas eram devastadoras. A Royal Air Force estava destruindo 2 aviões alemães para cada caça britânico abatido. A Batalha da Grã-Bretanha, travada nos céus diurnos, estava sendo perdida pela Alemanha. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, ordenou então a transição para bombardeios noturnos. A escuridão protegia seus bombardeiros, mas também revelava uma vulnerabilidade crítica da defesa britânica, a incapacidade de interceptar aeronaves inimigas durante a noite. Entre setembro de 1940 e maio de 1941, mais de 43.500 civis britânicos morreram sob os bombardeios noturnos. Londres sozinha recebeu aproximadamente 20.000 bombas. O problema era evidente. Os caças noturnos britânicos, operando sem radar aerotransportado eficiente, chegavam tarde demais. Quando decolavam e alcançavam altitude, os bombardeiros alemães já haviam lançado suas cargas mortais e desapareciam na escuridão. A missão Tizard e a revolução do radar, agosto de 1940, Washington, D.C. Enquanto Londres ardia, uma missão científica britânica secreta chegava aos Estados Unidos carregando a tecnologia que mudaria a guerra, o magnetron de cavidade. Liderada pelo físico Sir Henry Tizard, a delegação compartilhava com os americanos os avanços britânicos em radar de micro-ondas, incluindo pesquisas do Establishment de Pesquisa em Telecomunicações sobre radares de interceptação aérea. O magnetron de cavidade permitia a criação de radares em frequências muito mais altas, com comprimentos de onda de centímetros ao invés de metros, possibilitando equipamentos compactos o suficiente para serem instalados em aeronaves. O Radiation Laboratory, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, recebeu a tecnologia e iniciou o desenvolvimento do que se tornaria o radar SCR-520, posteriormente evoluído para o SCR-720. Simultaneamente, a experiência brutal do Blitz convenceu os planejadores militares americanos de que os Estados Unidos precisariam de caças noturnos especializados. Em outubro de 1940, o Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos emitiu especificações para um caça noturno. Os requisitos eram claros. A aeronave deveria patrulhar por pelo menos 7 horas sem causar fadiga ao piloto, transportar radar aerotransportado, possuir armamento pesado e velocidade suficiente para interceptar bombardeiros inimigos. A experiência britânica ditava os parâmetros, pois eles haviam aprendido através do sangue e das chamas o que era necessário para dominar os céus noturnos. Jack Northrop e a especificação 8 a 5 de dezembro de 1940, Hawthorne, Califórnia. Jack Northrop, engenheiro aeroespacial e fundador da Northrop Aircraft, submeteu formalmente a especificação 8A ao Corpo Aéreo do Exército. O projeto NS-8A propunha um caça bimotor de design inovador com fuselagem central alongada, 2 apêndices traseiros, twin boom, e 3 tripulantes, piloto, artilheiro e operador de radar. A configuração twin boom não era apenas estética. Ela oferecia estabilidade crítica quando a aeronave se aproximava de outro avião, permitindo ao caça operar na turbulência gerada pelo adversário durante identificação visual próxima. Em 10 de janeiro de 1941, o Departamento de Guerra concedeu a Northrop um contrato de $1.367 mil para construir 2 protótipos XP-61 e 2 modelos em escala para testes em túnel de vento.
A designação oficial estava definida, XP-61. O projeto enfrentou seu primeiro obstáculo em março de 1941, quando o Comitê de Padronização Exército-Marinha decidiu padronizar carburadores de corrente ascendente em todas as aeronaves militares. O XP-61 havia sido projetado com carburadores de corrente descendente e a mudança exigiria no mínimo 2 meses de redesenho das nacelas dos motores. Felizmente, o comitê reverteu a decisão de padronização, evitando um atraso potencialmente crítico no programa. Em 10 de março de 1941, antes mesmo do primeiro protótipo voar, o Exército encomendou 13 aeronaves de teste IP-61. 7 meses depois, em 24 de dezembro de 1941, 17 dias após Pearl Harbor, foi iniciada uma carta de intenção para a produção de 100 P-61 e peças sobressalentes. A urgência da guerra acelerava decisões que normalmente levariam anos. Desafios do desenvolvimento, 26 de maio de 1942. Hawthorne, Califórnia. Às 11h17, o piloto de testes, Vance Breese, decolou com o primeiro protótipo XP-61. A aeronave era imponente. Envergadura de 20,12 metros, comprimento de 15,11 metros, peso vazio de 10.637 kg, tão grande quanto um bombardeiro médio. 2 motores radiais Pratt & Whitney R2810 Double Wasp de 2.000 cavalos cada impulsionavam hélices quadripás Curtiss Electric de 3,72 metros de diâmetro. A aeronave era preta, não a pintura preta fosca original, mas ainda sem a pintura preta brilhante que se tornaria sua marca registrada. O relatório de Breese foi positivo. A aeronave era controlável, estável e, surpreendentemente para seu tamanho, ágil. O capitão Fred Jenks, engenheiro do projeto de produção, documentou: "O P-61 é uma aeronave honesta, não tem truques mesquinhos. Em acrobacias como loops, giros, immelmans e curvas rápidas, comporta-se como um caça de perseguição deveria. Seu comportamento em stall é quase perfeito. A única limitação, loops externos, voo invertido sustentado e giros deliberados eram proibidos. Tudo mais era permitido, incluindo manobras que destruiriam um P-38 Lightning, como rolar lentamente em direção a um motor morto. Contudo, problemas surgiram. A torre dorsal com 4 metralhadoras calibre 550, controlada remotamente, causava vibração severa na cauda quando girada lateralmente. O sistema de torreta era o mesmo usado nas posições superiores dos bombardeiros B-29 Superfortress e havia escassez crônica de unidades. A produção do B-29 tinha prioridade absoluta. Como resultado, a partir da 380 aeronave P-61A, a torreta foi omitida. Muitas aeronaves voaram missões de combate apenas com os 4 canhões Hispano M2 de 20 mm montados no ventre da fuselagem, que disparavam 200 projéteis por minuto cada, a uma velocidade inicial de 880 metros por segundo. O radar SCR-720. Olhos na escuridão. Novembro de 1942. Laboratório Radiation, MIT. A Western Electric e os laboratórios Bell entregaram as primeiras unidades do radar SCR-720, o sistema que transformaria o P-61 de grande caça em predador noturno letal. O SCR-720 operava em comprimento de onda de 9,1 cm a 3.300 megaciclos, com potência de pulso de pico de aproximadamente 70 kW. O alcance máximo inicial era de cerca de 6 milhas náuticas, posteriormente estendido para além de 10 milhas. O alcance mínimo era de 300 pés, crítico para evitar que alvos próximos desaparecessem dos radares no momento crucial do ataque. O sistema utilizava varredura helicoidal, cobrindo 75 graus para bombordo e 75 para estibordo, com elevação de 30 a 50 graus. O operador de radar, sentado na seção traseira isolada da gôndola central, monitorava 2 indicadores, um tubo de alcance à direita e um tubo de azimute e elevação à esquerda. O piloto tinha um indicador simplificado em seu painel, mas raramente o utilizava. Era menos preciso que os radares traseiros, e o operador de radar guiava o piloto verbalmente através do intercomunicador até a interceptação visual.
Um estudo pós-guerra documentou as vantagens do SCR-720 sobre radares aliados anteriores. Era mais difícil perder alvos em manobra nos radares graças à exibição de alcance azimuth que permitia ao operador seguir o curso do alvo. A ampla cobertura significava que alvos em descida rápida raramente eram perdidos. A leitura de alcance facilitava estimativas de ajuste de curso até o alvo. O SCR-720 provou ser o conjunto de radar de interceptação aérea mais preciso e avançado da guerra. Contudo, sua complexidade era intimidante. Dizia-se que operar o sistema exigia conhecimento equivalente a um mestrado em engenharia elétrica apenas para navegar pelas caixas pretas que compunham o equipamento. O radar pesava mais de 400 libras e foi instalado no nariz da aeronave, protegido por um radome de fibra de vidro. O que está achando do conteúdo? Nós já vamos continuar, mas antes, lembre-se de verificar se você está inscrito no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que novas produções forem postadas e deixe o seu gostei. Apoie nosso trabalho diretamente. É só comentar "Quero mais histórias". Fazendo isso, você nos motiva a seguir trazendo vídeos como esse e ainda ajuda o canal a alcançar mais pessoas, ok? Produção e preparação. A Viúva Negra. Desperta, outubro de 1943. Hawthorne, Califórnia. A primeira aeronave de produção PC-61A-1SM-NO saiu da linha de montagem da fábrica Northrop. Diferente dos protótipos XP-61 e aeronaves de pré-produção IP-61 pintados de preto fosco, os primeiros P-61A eram verde-oliva com parte inferior cinza, esquema de camuflagem padrão do Exército. Pesquisadores do MIT haviam originalmente recomendado pintura preta brilhante para invisibilidade noturna, mas o Exército rejeitou a proposta baseando-se em testes que simplesmente aplicaram tinta preta sobre esquemas de camuflagem existentes, sem pintura sobre metal nu. Quando a pintura preta brilhante foi devidamente testada, os holofotes de busca mal conseguiam detectar a aeronave cruzando seus feixes. A partir daí, os P-61 operacionais receberam acabamento preto brilhante que se tornou sua identidade visual. Até dezembro de 1943, os primeiros P-61 estavam disponíveis para treinamento. O 38º Esquadrão de Caça Noturno na Base Aérea do Exército de Orlando, Flórida, recebeu as aeronaves para treinar tripulações. Quando os P-61 chegaram às unidades, muitas enfrentaram ceticismo. John Myers, piloto-chefe de testes de engenharia da Northrop, foi enviado para encontrar comandantes e tripulações, vendendo o incomum produto da Northrop. Myers escreveu: "Onde quer que fôssemos, éramos recebidos com sobrancelhas levantadas. Havia comentários sobre ser estranha, desajeitada, esquisita. Pilotos de caça desafiaram o P-61 volumoso para simulacros de combate. Myers, que costumava testar P-38s da Lockheed, aceitou alegremente, superando desafiadores e exibindo loops, estóis e rolamentos. Ficaram surpresos antes de pousar", disse ele. Pilotos de P-70 em particular tornaram-se conversos rápidos. Myers recordou: "Tivemos realmente casos em que tripulações voaram pela primeira vez à tarde e saíram em missões de combate bem-sucedidas naquela mesma noite." Em março de 1944, os primeiros P-61 chegaram à Inglaterra. Não para combate imediato, mas para avaliação pela RAF. Uma rivalidade havia se desenvolvido entre defensores do de Havilland Mosquito e apoiadores do Black Widow. Em 5 de julho de 1944, ocorreu um confronto aéreo entre um piloto voando um P-61 e outro pilotando uma versão caça-noturno do Mosquito chamada NF. O resultado é controverso até hoje, mas o P-61 aparentemente superou o Mosquito, assegurando o futuro do Black Widow na Europa. Washing Machine Charlie. A guerra psicológica no Pacífico, agosto de 1942 a fevereiro de 1943, Guadalcanal, Ilha Salomão. Enquanto o P-61 estava sendo desenvolvido, Marines americanos enfrentavam uma forma diferente de terror noturno no Pacífico. Aviões japoneses solitários voavam missões noturnas sobre Henderson Field e outras bases aliadas. Os japoneses enviavam aeronaves individuais, principalmente hidroaviões Mitsubishi F-1M Type O ou bombardeiros bimotores Mitsubishi G-4M, BET, cujos pilotos propositalmente desincronizavam os motores.
A vibração criada pelos motores desregulados produzia um som distintivo reminiscente das antigas máquinas de lavar Maytag movidas a gasolina usadas nas áreas rurais americanas. Os Marines apelidaram estes assaltantes noturnos de Washing Machine Charlie, Charlie da máquina de lavar, ou Louis the Laws. O objetivo não era destruição material massiva, mas guerra psicológica, perturbar o sono das tropas, manter os homens em alerta constante, corroer o moral através da exaustão. Hospital Corpsman, Cary C. Ward, da turma de 1943 da Pensacola High, descreveu observar de baixo como holofotes se acendiam quando caças americanos decolavam para interceptar Charlie. Assim que o caça estava em posição, o piloto radiava e os holofotes se apagavam. Logo, traçantes vermelhos perfuravam o céu e um Charlie japonês encontrava seu fim. Mas muitos escapavam. O Major Greg "Pepe" Boynton, do famoso Esquadrão Ovelha Negra, decolou em 20 de setembro de 1943 com o único propósito de abater o pequeno bastardo irritante. Falhou. O as-vencedor da Medalha de Honra, Joe Foss, tentou o mesmo sobre Guadalcanal. Também falhou. A dificuldade em interceptar estes assaltantes noturnos demonstrava uma necessidade urgente. Caças noturnos equipados com radar que pudessem patrulhar os céus, detectar intrusos e destruí-los antes mesmo de se aproximarem das bases aliadas. O P-70, conversão improvisada do bombardeiro A-20 Havoc, era inadequado. Tinha dificuldade em alcançar as altitudes de alguns bombardeiros de assédio japoneses. O Pacífico precisava do Black Widow. Primeiro sangue, verão de 1944. 30 de junho de 1944, Saipan, Ilhas Marianas. No meio de uma patrulha sem incidentes, o silêncio foi subitamente quebrado quando o controle radiou que havia detectado um intruso vindo direto em direção à aeronave do segundo-tenente Dale F. Haberman, permanecendo abaixo da trajetória de voo do Betty que se aproximava até que passasse sobre eles. Haberman foi à potência máxima e executou uma conversão de 180 graus que revirou o estômago para posicionar-se atrás do bombardeiro inimigo que seguia direto para Saipan e seus aeródromos. Quando fecharam na imagem do radar, o oficial de voo Raymond P. Mooney, operador de radar, disse a Haberman para reduzir ligeiramente a potência porque o alvo único havia se tornado 2, um dos quais era um caça japonês próximo ao bombardeiro. As aeronaves inimigas subiram para 17.000 pés, ainda inconscientes do caça noturno fechando de sua posição às 6 horas. Quando a distância diminuiu para cerca de 700 pés, Mooney disse a Haberman para começar a disparar, e antes que pudesse terminar sua frase, os 4 canhões de 20 mm abriram fogo com rajadas devastadoras. A primeira vitória confirmada do P-61 Black Widow em combate havia sido registrada. A aeronave, chamada Moon Happy, destruiu um bombardeiro Mitsubishi G4M Betty. Haberman e Mooney voavam para o 6º Esquadrão de Caça Noturno, primeira unidade a receber o Black Widow no Pacífico. Na Europa, a primeira vitória aérea ocorreu em 16 de julho de 1944, quando o piloto Hermann E. Ernst e o operador de radar Edward Ad Kopsel, do 402º Esquadrão de Caça Noturno, abateram uma bomba voadora V-1 sobre o Canal da Mancha. Tripulações do Black Widow destruiriam mais 8 V-1 antes do fim da guerra. Em 7 de julho de 1944, uma tripulação do 402º Esquadrão de Caça Noturno, baseada em Nova Guiné, abateu um avião de reconhecimento bimotor Mitsubishi Ki-46, Dinah, japonês. Durante 5 dias, em dezembro de 1944, tripulações voando Black Widows abateram 8 aeronaves japonesas. O poeta e romancista James Dickey voou 38 missões no Teatro do Pacífico como operador de radar do P-61 com o 480º Esquadrão de Caça Noturno, experiência que influenciou seu trabalho e pela qual foi condecorado com 5 estrelas de bronze. Dominando a escuridão. Operações de combate. Dezembro de 1944, Bélgica. Durante a Batalha do Bulge, apenas 4 P-61 do 481º Esquadrão de Caça Noturno estavam operacionais devido à escassez de aeronaves e peças sobressalentes. Apesar disso,
O esquadrão voou 35 sortidas durante janeiro de 1945. O 402º tornou-se o esquadrão de caça noturno das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos com maior número de vitórias na guerra, marcando 43 vitórias sobre aeronaves tripuladas e 5 sobre V-1s. Produziu mais ases voando Black Widows do que qualquer outra unidade. Uma tripulação alcançava status de as após abater 5 aeronaves inimigas. O tenente Cletus Tommy Ormsby, do 405º Esquadrão, foi oficialmente creditado com 3 vitórias. Ormsby foi morto por fogo amigo momentos após atacar 2 Junkers Ju-87 Stukas na noite de 24 de março de 1945. Seu operador de radar escapou com ferimentos graves e foi salvo apenas pelas ações rápidas de cirurgiões alemães. Os P-61 rapidamente se afastaram de seu papel defensivo original como interceptadores e tornaram-se agressores. Voavam profundamente no espaço aéreo alemão, bombardeando e metralhando trens e tráfego rodoviário, tornando as viagens difíceis para o inimigo dia e noite. Em dezembro de 1944, o 405 começou a usar foguetes aéreos Gavear de 5 polegadas de diâmetro para atacar caminhões, trens e estruturas. Os tipos de aeronaves da Luftwaffe mais comumente encontrados e destruídos eram Junkers Ju-188, Junkers Ju-52, Bf-110, F-190, Dornier do 217 e Heinkel e 111. No Pacífico, 8 esquadrões foram equipados com o Black Widow até o fim da guerra. No verão de 1944, P-61s no Teatro do Pacífico viram ação esporádica contra aeronaves japonesas. A maioria das missões terminava sem aeronaves inimigas avistadas, mas quando o inimigo era detectado, frequentemente estavam em grupos, com o ataque resultando em várias mortes para aquele piloto e operador de radar que receberiam crédito conjunto. O famoso aviador Charles A. Lindbergh estava na Nova Guiné mostrando aos pilotos como obter o melhor desempenho do Lockheed P-38 Lightning e aproveitou a oportunidade para voar no P-61, descrevendo-o como uma aeronave excepcionalmente fina. Bob Bollinger, que eventualmente voou 44 sortidas do P-61 e ganhou uma estrela de prata, observou: "Nem vi uma aeronave inimiga até minha 30ª missão." A última vitória e o legado. Noite de 14 e 15 de agosto de 1945, Ieshima, Oceano Pacífico. Um P-61B chamado Lady in the Dark, do 546º Esquadrão de Caça Noturno, pilotado pelo tenente Lee Kendall e operador de radar tenente John Shearer, adquiriu um caça Nakajima Ki-43 Oscar no radar aerotransportado. Embora a guerra tivesse oficialmente terminado, ninguém tinha certeza de que todos os japoneses haviam ouvido a mensagem e parado de lutar. Lady in the Dark perseguiu o caça até o nível da água, onde ele colidiu com o mar próximo a Miyashima e explodiu, sem que o P-61 disparasse um único tiro. Foi uma das vitórias aéreas finais da Segunda Guerra Mundial. Na noite seguinte, os caças noturnos americanos voaram novamente. Lady in the Dark encontrou outro alvo, um Nakajima Ki-44 Tojo. Os caças manobraram violentamente tentando ganhar vantagem. A tripulação do P-61 perdeu e readquiriu o Ki-44 várias vezes. Então o perdeu definitivamente e retornou à base. No dia seguinte, tropas terrestres encontraram o Tojo destruído. Na escuridão, a tripulação do Lady in the Dark havia forçado o piloto japonês a voar contra o solo, novamente sem disparar um tiro. Ao final da guerra, Black Widows haviam visto combate em todos os teatros e destruído 127 aeronaves inimigas e 18 bombas voadoras, V-1 alemãs. Northrop construiu 706 aeronaves P-61, incluindo 36 com fuselagem central altamente modificada, os F-15A, posteriormente redesignados RF-61C, que montavam várias câmeras no nariz e provaram ser plataformas de reconhecimento capazes. Com a guerra terminada, o exército cancelou produção adicional. A taxa de perda para todos os caças noturnos foi apenas 0,5%. Durante a guerra, apenas 4 Widows foram perdidos, nenhum por ação direta inimiga.
O P-61 não foi apenas uma aeronave de combate bem-sucedida, foi um marco tecnológico. Foi a primeira aeronave americana projetada especificamente como caça noturno, a primeira aeronave das Forças Aéreas do Exército a apresentar radar como ferramenta de combate primária. Seu sistema de radar, SCR-720, estabeleceu princípios que influenciariam todos os caças noturnos subsequentes. Os sistemas e tecnologias desenvolvidos para o Black Widow lançaram as bases para interceptadores modernos equipados com radar. O P-61 provou que a tecnologia poderia vencer a escuridão, transformando a noite, antes domínio do inimigo, em território contestado onde os aliados possuíam vantagem tecnológica decisiva. Após a guerra, o P-61 foi redesignado F-61 e serviu na Força Aérea dos Estados Unidos até 1950. O último P-61 foi aposentado do serviço governamental em 9 de agosto de 1954. O impacto psicológico foi tão significativo quanto o estratégico. Pilotos alemães e japoneses que voavam missões noturnas aprenderam a temer a viúva negra, sabendo que a escuridão não mais os protegia, mas sim abrigava um predador invisível com olhos eletrônicos que penetravam à noite.